Esse podcast é patrocinado pela DGA. DGA é uma empresa de contabilidade que tem foco nacional e internacional. Ela atua no Brasil e em mais de 10 países, inclusive com escritório nos Estados Unidos. A DGA faz BPO contábil, fiscal, folha de pagamento, BPO financeiro, faz planejamento tributário, planejamento sucessório e atua com multinacionais. É a empresa que você precisa para cuidar do teu negócio. Seja muito bem-vindo, mais um episódio aqui com você de Os Executivos. Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, de compartilhar os conteúdos que você gosta com as pessoas que são importantes para você e que talvez esse conteúdo faça bastante relevância na vida de alguém. Então, esse é o intuito de Os Executivos, é você poder escutar histórias de pessoas que se transformaram, que foram resilientes, que construíram coisas bacanas durante a vida e vem aqui compartilhar com você, não só a história delas, mas qual foi o aprendizado de tudo isso e que tipo de insight ela vai deixar para que você use na tua vida pessoal, profissional, enfim, no desenvolvimento da tua carreira. Hoje eu estou com uma convidada aqui muito especial. Ela escreveu este livro chamado Relatos Maternos. Ela escreveu esse livro já esteve na Amazon como um dos mais vendidos da Amazon no período em que ele foi lançado. Relatos Maternos, a voz de mulheres plurais. O objetivo desse livro foi ajudar uma criança que precisava tomar um remédio que custava $2 milhões a dose do remédio. E a Gabi Paina, que é a nossa convidada, ela fez esse projeto, ela conseguiu atingir o objetivo dela, ela ajudou essa criança conseguiu tomar o remédio e hoje ela veio aqui para contar um pouquinho da história desse projeto, do livro, mas também para contar outras coisas, porque nós vamos entender um pouquinho hoje de arte. Vamos entender um pouquinho desse universo que eu tenho certeza que você tem curiosidade, caso você não conheça. Eu tenho muita curiosidade sobre esse universo, porque eu conheço pouco do universo da arte. Eu não sou enfronhado nesse universo, nesse mundo, e eu vou explorar um pouquinho aqui a Gabi sobre isso e quero entender um pouquinho como é que funciona os bastidores, porque ela é muito chique, ela já teve galeria nos Hamptons, em Nova York. Então aqui nós estamos falando com quem entende da brincadeira. Gabi, muito obrigado por você ter aceitado esse convite de estar aqui. Eu digo a todos os meus convidados, eu sei como o tempo hoje é uma coisa, né, muito disputada, e cada convidado que abre um espacinho na sua agenda para estar aqui com a gente é sempre um enorme prazer para mim entrevistá-los, conversar e conhecer cada vez mais. E eu aprendo muito. Para mim tem sido uma delícia esse projeto. Com certeza. Então, obrigado. Eu quero te entrevistar também, hein? Vamos marcar? Combinado. Né? Você já teve um podcast também, né? Você já foi hoster, né? Eu já fui hoster. Eu fui na Avenues, né? Na escola. Mas a gente acabou deixando o projeto ainda fechadinho, né? Mas tem muitos pais interessantes, tem muitas mães interessantes e muita gente compartilhando conhecimento e dicas. E eu acho que é isso, né? A gente poder inspirar pessoas, a gente poder trazer um pouquinho do nosso conhecimento é fundamental. Assim, eu acho que não tem nada melhor do que você saber que alguém pôde usar a sua ideia, né? E pôde fazer daquilo algo transformador para a vida, né? Eu fico muito feliz. Quem é a Gabi? Quem é a Gabi? Hoje. Vamos lá. Eu acho que eu sou uma pessoa do bem, Douglas, e eu vejo isso em todas as pessoas, até que me prove o contrário, a não ser que tenha uma patologia, alguma coisa, uma disfunção comportamental. Eu acho que eu dou crédito para todo mundo e eu sou essa pessoa. Então, uma pessoa do bem, o que ela quer? Ela quer plantar sementes, sabe? E viver a vida, né? Experimentar. Eu sou muito curiosa. Por isso que eu sou uma entrevistadora nata também. Então, eu acho que isso sempre fez parte da minha vida. Tenho uma família que é muito estruturada emocionalmente. A gente se ajuda bastante, né? Eu falo que eles são meu porto seguro mesmo, né? Eu tenho um pai engenheiro, um irmão advogado internacional, minha mãe é
apagadora de incêndios, bombeira. Não, ela é do lar, mas assim, uma professora que sempre dedicou muito a gente, né, a mim e meu irmão. Então, é isso, eu acho que esse é o meu cerne, é para onde eu vou quando eu preciso, é o que me apoia e me deu toda a condição, né, e o privilégio de poder estar aqui feliz, sabe? Plena. Eu me sinto uma pessoa completa. Se eu for embora amanhã, eu falo, putz, como eu vivi? Eu vivi intensamente. E muitas coisas. A voz de mulheres plurais, eu sou uma delas. Eu comecei minha carreira de modelo muito cedo, né? Eu fiz aos 14 anos o meu primeiro desfile, fotos, Ford, agência Mega. Depois eu fui para uma área que é de apresentadora, né? De TV, a Fashion TV. Tive uma produtora de vídeo, aliás, parabéns, a estrutura aqui é maravilhosa. Obrigado. Vocês têm algo cinematográfico aqui. E aí eu criei, junto com o meu ex-marido, a Namu, né? Teve mais coisa aí no meio, tá? Eu tô tentando lembrar aqui, mas a linha histórica da minha vida, ela é muito intensa. Fiz faculdade de comércio exterior, administração, que eu falo que é o que eu menos uso atualmente. Eu acho que minha vida prática me deu muito mais ensinamento e o relacionamento com as pessoas e as entrevistas me trouxeram muito mais bagagem. E agora eu tô já dando um salto quântico, né? Porque aí eu já tive galeria em Nova York, já fui apresentadora em Ibiza, Suíça, Hamptons, e aí tive a Namu, que é uma empresa de uma health tech, que eu comecei com o meu ex-marido, e ele continua, aliás, é um super business bacana também, depois se quiser entrevistá-lo, é uma pessoa muito interessante. E agora eu tô com essa galeria de arte que chama G Gallery, com um projeto muito inovador e muito ousado, com o Dalmau, que é um artista espanhol, e um banco por trás disso. Mas aí são cenas do próximo capítulo, já falamos sobre isso. A gente deixa para um próximo podcast, porque a Gabi não pode abrir esse projeto ainda está sob sigilo, mas ela me contou um pouquinho nos bastidores e sucesso, eu acho que é incrível o projeto, porque eu nunca tinha ouvido falar nada parecido com o que vocês vão fazer. Desejo muito sucesso e depois você vem contar pra gente quando você puder. Tô inventando a roda, né, Douglas? Não, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que inovação é isso, né? Muitas vezes você tem que sair do status quo, né? Sair e falar, como que eu posso mudar esse cenário, né? Sim. Fazendo a mesma coisa, de repente. Exato, Nesse caso nem porque realmente eu não conheço. Eu também não. Não tem um benchmark assim, a gente não tem uma referência. E eu tive essa eureka com uma viagem que eu fiz para Nova York com umas amigas e elas a gente foi até uma galeria, que elas queriam conhecer as galerias e tal, e uma delas me falou, putz, eu gostaria muito de ter essa obra em casa. A obra custava $1 milhão. E aí eu falei, putz, vamos democratizar isso. E aí surgiu essa ideia que agora ela vai se concretizar em breve. Você tá dando spoiler já. Já tô dando spoiler. Mas é bom, né? É bom que aí as pessoas só para deixar um gostinho aqui. Vão querer saber um pouquinho mais. Mas vamos lá, eu queria começar com esse projeto Vamos. aqui. Né, que eu achei maravilhosa a história que você contou aqui. Como que é o nome da menina? É a Marina. A Marina. Isso, Conta pra gente como é que foi esse projeto, Gabi. A Marininha, gente, é muito querida. Eu conheci ela num grupo de mães, quer dizer, conheci a mãe, né? Ela tinha 8 meses. E a Thalita mandou num grupo dizendo, gente, eu preciso de R$9 milhões, né? E isso foi um pouquinho antes da pandemia. Ela aqui, ó. Essa é a foto da Thalita com a Marina, e a Marina tem atrofia muscular espinhal, AME. Essa doença, ela é genética, e se você não toma o Zolgensma, que é um remédio que custa $2 milhões, até os 2 anos de idade, você está condenado à cama, né? Até definhar e morrer, porque todos os músculos do corpo param.
E aí a Marininha foi diagnosticada aos 8 meses, tardio, né? Agora eu acredito que a gente já tenha conseguido colocar no teste do pezinho, que é muito importante. Resumindo bastante a história, eu fui atrás de um mini grupo, né? Porque o grupo era bem grande, a gente conseguiu diminuir um pouquinho, e a gente foi atrás desses 9 milhões de reais, na época que na pandemia foi para 12. Conseguimos, né, não só com o livro, obviamente, muita gente se envolveu, muitas celebridades, e Marininha hoje anda de bicicleta. Ela tem ainda algumas limitações, mas ela é uma criança que já é independente, né? Então, olha, eu chego a arrepiar, porque foi uma jornada linda, intensa, e a gente conseguiu. E aí, nesse livro, eu entrevisto 42 mães, né, de universos diferentes, e é isso. Eu vi que tem algumas celebridades aqui no meio que você entrevistou. Tem várias, a Bela Gil, Elba Ramalho, mas sempre com uma pegada assim, o que a Elba tem para nos dizer? Ela adotou 3 crianças, né, então ela tem algo a nos ensinar. Então esse livro é todo cheio também de dicas, de ensinamentos, de inspiração, e eu acho que é isso, é um pouquinho de vários universos maternos, né? E muita gente, por exemplo, tem uma mãe que não tem os braços nem as pernas, né? Como que consegue? É muita força, né? É muita vontade de ser mãe. Muita força de vida, eu acho, né? Sim, eu acho que isso faz toda a diferença. Em qualquer setor, muito louco, né? Porque qualquer um que transforma... Eu entrevistei uma outra pessoa aqui que era exatamente isso, a Nilda, né? Ela transformou toda a dificuldade que ela teve desde o início em força total, e transformou a vida dela. Exato. Eu queria fazer uma correlação disso com você, Gabi. Esse projeto do livro, você, uma pessoa que modelava, daí você teve os programas lá, né, de TV que você trabalhou e tal, e aí você migrou para esse universo de arte e teve a galeria, começou com a galeria em Nova York. Uhum. Eu vou levar essa conversa um pouquinho mais para uma conversa mais simples agora. O que uma galerista faz, primeiro, para o nosso público entender? Tá. O que é ser uma galerista, para eles entenderem? Tá. Então, vamos lá. Galerista é a pessoa que vende obras de arte, né? Ela não é uma museóloga, ela não é uma arquiteta, ela não é uma pessoa que... ela não é uma curadora, né? Que escolhe para uma exposição aonde o quadro vai estar, né? Por exemplo, eu na minha galeria eu tive uma curadoria. Então, a gente... uma pessoa técnica, né, que ela vai dizer, olha, essa obra combina mais com essa, e a etiqueta vai ficar aqui, porque visualmente... Então, obviamente, eu entendo, né, por ter já muita bagagem, muito tempo de arte, do mundo das artes e várias exposições, né, a gente vai aprendendo com o que a gente vê e com o que a gente vivencia. Eu tenho essa capacidade, mas eu não sou uma pessoa técnica, então eu sou a vendedora de obra de arte. Tá. Mas, para eu conseguir escolher o que eu vou vender, eu preciso de ter esse olhar, né, mais crítico, esse olhar até de esse artista, ele é um artista que ele tem um futuro, ou ele é um artista que está brincando ali, que ele está, sabe, se precisar ele vai vender uma obra por um valor muito mais baixo, ele pode se perder um pouco no meio do caminho e desvalorizar a própria obra, e aí eu perco a credibilidade com os meus clientes, certo? Porque a partir do momento que a pessoa confiou que ela está pagando 100 mil reais num quadro, e na próxima exposição esse quadro vai valer 110, e na outra 120, e a cada, né, a pessoa vai, o artista, o quadro vai ficando conhecido, vai valorizando. Então é meio que por aí, eu preciso de ter certeza, conhecer o artista, e eu adoro isso, é muito divertido. Os artistas são pessoas que, na grande maioria, vivem fora do nosso universo. Fora da realidade. E que bom, e por isso que precisam de um agente, né, de alguém que possa fazer essa ponte, porque falar de dinheiro com o artista
chega a ser, né, assim, um afronto, né? Muitas vezes a pessoa não quer negociar a obra, né? E nem deveria, né? Ela tem ali aquele valor e é isso. Então eu tenho que fazer essa ponte e o artista não pode se sentir desvalorizado. Agora, Gabi, como que... Eu fico imaginando assim, né? Como é que uma obra se valoriza? Como é que um artista se destaca? O que faz? Quem é que faz? Ou qual é a influência? A influência do que gera valor numa obra de arte? Eu não consigo racionalizar isso. Tá. E eu acho que nem tem racionalidade. E talvez nem tenha que ter racionalidade mesmo. Mas do ponto de vista prático, ou seja, você é uma galerista, você está ali, você tem que entender a obra que você está pondo, que tem que valorizar, que tem que vender, mas como é que de fato você percebe esse acontecimento? Vou dar um exemplo, né? Eu assisti um filme uma vez, eu achei muito engraçado. Aquele filme é um filme francês, será que eu vou lembrar o nome desse filme agora? É um ator bem conhecido hoje na televisão, aliás ele fez esse filme. Você lembra de uma história de um tetraplégico que era um milionário e tinha o cara que cuidava dele? Sim. Eu esqueci o nome. Maravilhoso. Maravilhoso esse filme. Eu assisti esse filme acho que umas 10 vezes e o Tico e o Teco aqui não lembro agora o nome. Não, do nós filme. vamos colocar... Os Intocáveis, isso. Essa minha equipe é o máximo, cara. Os isso. Intocáveis. E numa parte do filme, o empresário, sei lá o que ele é lá, ele gosta muito de obra de arte, né? E aí ele pega e começa a induzir o cuidador dele, que é o ator lá, o ator ficou famoso. Pesquisa aí, galera, o nome do ator que eu também não lembro. E esse ator pega e fala assim, mas como é que é isso? Ele fala assim, isso aí tem uma técnica, não sei o que e tal. E o cara fala, por que você não começa a pintar? Fala pro cuidador dele. E esse cuidador começa a fazer um quadro. E ele pega um quadro e faz uma brincadeira. Ele chama acho que um cara de uma galeria, acho que é o irmão dele, eu não lembro exatamente. E começa a olhar para esse quadro e fala, nossa, esse quadro aqui é um artista que vai valorizar muito, tenho certeza absoluta. E era o cara que cuidava dele, que tinha feito o primeiro quadro. E ele vende aquele quadro ali por não sei quantos mil euros. Eu lembro dessa Você lembra dessa história? É fantástico. E eu fiquei pensando naquilo, depois que eu vi esse filme, fiquei pensando, falei, será que não tem um pouco disso também no mundo da arte? É assim, como é que valoriza? Como é que cria valor esse negócio? Por que o Monet é o Monet? Eu como eu não entendo da parte técnica, eu fico pensando isso. Eu tenho obras, por exemplo, eu já fui no Louvre, já fui em vários museus, tem obras assim que eu paro e eu acho aquilo maravilhoso. Eu falo, como é que o cara fez isso? Olha o nível de realidade, né? O cara fez Nossa, eu fico assim. E aí eu vou para uma outra obra que vale... E eu olho para aquilo e falo, meu Deus, mas aquela é muito... Aquilo me emociona muito mais do que isso. Por que isso aqui vale muito mais que aquilo? Como é que funciona isso? Bom, primeiro a emoção, exatamente. Né? A gente não tem que nem pensar se a gente está fazendo um investimento maravilhoso se a obra não te emociona. Né? Se você não tem uma relação com a obra que você fale, eu quero ter em casa e eu vou, que seja temporário, eu vou curtir aquilo, né? Já dei outro spoiler. Eu não me aguento. Eu tô quietinho, eu tô me comportando. Bom, e aí o que acontece? A escassez faz a obra valorizar, né? Tá. Então os artistas falecidos, eles têm um valor maior, né? A história de vida do artista, se ele teve um empresário, se ele teve um marchand, se ele teve um patrono, alguém que investiu, né, nas obras e manteve o valor, ou seja, não se prostituiu, não colocou o valor abaixo do mercado. Eu tenho uma estratégia, mais uma dica para as galeristas. Eu, por exemplo, represento a Giovanna Clea. A Giovanna está com uma obra de R$100 mil na minha galeria. Na galeria do Hugo França, que a gente fez uma exposição lá em Trancoso, eu já aumentei 10% o valor da obra dela. Na próxima exposição, mais 10%. Se a pessoa precisar de vender aquela obra por um motivo X, ela nos revende a obra
A gente tem um contrato que a gente pode recomprar a obra e ela nunca vai colocar por um valor abaixo do mercado, né? Então a gente protege os novos investidores. Então existem algumas maneiras de você fazer sua obra valorizar. Obviamente, livros, catalogar, né, cada um dos quadros ou esculturas, fazer com que elas sejam vistas em locais públicos, né, museus, galerias pelo mundo. Então é isso, eu acho que é difícil te dar uma resposta concreta, assim. É uma coisa meio empírica, talvez. Porque ela não tem uma regra, né? Você pode comprar um quadro um Monet por um valor mais baixo, se você conseguir, né, num leilão, alguma coisa, mas não é fácil disso acontecer, né? Então, mas existem algumas possibilidades. Então, é isso, é como uma oportunidade, uma janela, mas como que você vai saber se é um artista real, se é uma obra falsificada ou se é uma original, né? Então tem todo um trabalho aí e é fascinante, Douglas, porque é isso, é uma imagem, né? Então você fala, putz, mas eu vou comprar uma imagem e eu vou ter um apego àquilo que vale R$1 milhão e eu não vou querer vender. Imagina, muita... É para poucos? Porém, quem sabe, estaremos democratizando isso. Vamos lá, eu tô quieto, eu tô me comportando. Você pediu para me comportar, eu tô me comportando. Vamos falar do assunto ainda, teremos cenas do próximo capítulo para esse projeto. Vamos lá, como que você enxerga, por exemplo, as crises nesse mercado? Existe crise nesse mercado? Existe porque, assim, é um mercado de luxo, ok? Existe arte para o mercado que não seja luxo? Até acredito que exista, mas é um mercado diferente. O mercado que você está inserida, de galerias e tudo mais, é um mercado restrito, de luxo. Esse mercado, ele é influenciado pelas crises econômicas, de alguma maneira? Olha, é uma moeda, né? Tá. É uma moeda. E existe uma segurança em comprar uma obra de arte, assim como o ouro, né? E eu acho que o mercado de alto luxo, ele balança, mas não cai, né? Então, assim, a pessoa, a partir do momento que ela tem esse valor disponível e ela quer se dar ao luxo de ter uma obra em casa e ela quer investir naquilo que ela sabe que não vai desvalorizar, não tem crise. Que bom. Que bom. E me diz uma coisa, esse mercado no Brasil, você já teve galeria em Nova York? Você teve galeria em mais algum lugar? Ali em Nova York? Não, eu fiz exposições em vários lugares, em feiras e tal, Art Basel, Art Expo, mas não galeria. A Art Basel de Miami? Eu tive a galeria em Sag Harbor, nos Hamptons, né? Tá. Depois que você teve essa experiência lá, em Nova York, que deve ser um mercado hiperaquecido, talvez, eu acredito, porque lá, o volume de dinheiro que a galera brinca lá, não dá para brincar aqui, né? Você trazendo essa experiência para o Brasil, como é que você vê esse mercado no Brasil? É um mercado que cresce? É um mercado que assim, o cara quando está comprando uma obra de arte, ele está realmente fazendo um investimento? Ele está fazendo um investimento, ele está investindo não só numa obra que ele vai usar, né, que ele vai se deliciar ali com aquela imagem, mas ele também pode fazer, no mercado secundário, ele pode fazer uma venda e ganhar dinheiro com isso. Quando você diz mercado secundário, fora das galerias, é isso? Isso, Ele vender particular. O mercado que não tem... ele não é o primeiro comprador da obra, né? Tá. A obra já passou... Normalmente, os artistas falecidos, eles não são os que venderam, a primeira pessoa a ter a obra, não é... Então, o mercado secundário seria essa revenda. Agora...
Você me perguntou também se a diferença entre o mercado do Brasil e lá fora, americano. Né? Eu acho assim, a gente segue muitos padrões do que acontece lá fora, né? A gente tenta, engatinha, mas a gente tenta alcançar. Obviamente é menor, sim. Porém, eu acho que o brasileiro está entendendo o valor da obra de arte, porque a gente não tem um ativo que você se beneficie e que você usufrua, né, como uma obra, né? Ela tem uma vida muito extensa, você passa para o seu filho, você deixa uma herança cultural, mas não só isso, mas uma obra de arte. Eu, por exemplo, tenho uma da minha avó, ela já está, inclusive, precisando de um tapinha ali, mas ela é muito especial. Eu não tenho coragem de vender, né? Mas vamos imaginar que você não tivesse esse valor sentimental e você, por algum motivo, precisasse se desfazer dessa obra. Na prática, como é que funciona isso? Quer dizer, puxa, eu tenho aqui um investimento em obras de arte e eu estou precisando realizar esses investimentos. Como é que funciona na prática isso? Eu tenho que procurar o quê? Eu tenho que procurar um galerista? Eu tenho que... Como é que funciona isso na prática? Sim, o ideal é que você procure um galerista, que você tenha uma direção, né, de uma pessoa que entenda. Leilões também são importantes, mas uma pessoa que faça uma autenticidade, um documento sobre a sua obra e coloque no mercado seguro, né? E não só um desapego. Pode ser um desapego, mas é mais arriscado. O ideal E como é que você precifica isso, né? E agora trazendo um pouco para a minha realidade, que eu sou contador, como você sabe, e a gente faz declaração de imposto de renda. Meu Deus, ele vai entrar no mérito de contabilidade. Não, mas nem no mérito de contabilidade, mas pensando aquilo como um ativo, né? Pensando aquilo como um ativo, eu tenho, inclusive, clientes que declaram obra de arte, não declaram porque precisam declarar. Realmente tem uma quantidade de obra de arte que faz parte do patrimônio dele, de fato. A declaração de imposto de renda ela é valor histórico, você não tem como mexer numa obra de arte. Então, se você comprou por 100, vai ficar por 100 lá, mesmo que ela valha 10 milhões depois. Olha que maravilha, Douglas. O valor Vamos dar essa dica para o seu ouvintes. Maravilha nada, porque vai pagar muito imposto depois, né? Mas assim, no mundo prático, né? Como é que você consegue acompanhar se aquela obra que você... Por exemplo, eu tenho algumas obras de arte em casa que são de artistas que eu acredito que sejam muito conhecidos, mas são coisas, como você falou, né? É muito do sentimento. Eu bati o olho, gostei, aquilo tem um sentido para mim, né? Você adquire. Como é que você acompanha a evolução daquilo? Tem como acompanhar se aquela obra está valendo mais, se não está valendo mais, enfim... Sim. Você comprou essa obra, por exemplo, do próprio artista ou de uma galeria? Dos dois. Você já teve obra... Já comprei de artista diretamente e já comprei de galeria. Certo. Tá. A galeria, normalmente, ela tem essa chancela e ela tem essa assessoria, eu diria, tá, né? Então, no caso, eu garanto isso, né? Eu garanto que você vai ter uma obra que não vai desvalorizar. Eu não posso falar por todas. Do próprio artista, é isso, você tem que conhecer bem a pessoa para entender se ele tem condição de manter aquele nível de investimento que você fez, né? Porque, Douglas, é muito difícil a gente julgar quem, de repente, precisa de um dinheiro e ele vende a preço de banana. Sim, claro. Né? Não dá para a gente culpar a pessoa, né? Agora, você tendo, por exemplo, um artista que ele não precisa de se queimar no mercado, é um investimento seguro, né? Mas a gente não pode garantir que o seu investimento vai ser seguro, a não ser que você tenha ou a chancela de uma galeria ou esse conhecimento da história do artista, né? Agora... A valorização tem a ver com a história do artista. Tem tudo a ver diretamente. Sim, sim.
Por exemplo, tem alguns artistas que são apadrinhados, né? Isso também é uma possibilidade de crescimento do valor, porque aí a pessoa ela tem garantia de uma vida, né, razoável. Aquele artista está ali só pintando, ele não precisa preocupar em pagar as contas, porque o patrono vai lá e resolve a vida dele, entendi. Faz a contabilidade dele. E ele está ali fazendo o que ele mais sabe, gosta e o que ele consegue pôr a alma sem pensar na vida prática, nas contas a pagar. E o patrono dele é o cara que sustenta ele e que cada obra que vende tem um percentual do... Ele é como se fosse proprietário das obras que o artista produz, é isso? Exato. Ou tem uma participação na obra? Tem uma participação e aí a pessoa fica com mais liberdade de expressão, a pessoa fica mais... Leve, exatamente. Não precisa pagar a conta. Exatamente. Não se preocupa em pagar a conta. Exatamente. O Vignoli, que eu representei em Nova York, ele teve uma pessoa assim no início da carreira dele, né? Que isso deu muita força e muita tranquilidade para ele. É uma pessoa muito querida que realmente tinha condição, acreditou na história e no talento e apadrinhou, né? Foi ótimo para a carreira dele. Hoje, o que você diria para a gente, assim, como nomes expoentes brasileiros? Quem que você vê, assim, dentro desse mercado que você atua? Bom, posso falar dos meus? Claro, com certeza, né? Ai. Porque assim, eu tô justamente selecionando artistas, tá? Para que a gente faça o projeto. Tá. E aí, nesse projeto, era um dos sigilos é justamente os artistas que a gente vai comprar e que a gente vai apadrinhar, tá. Né? Então, eu não vou poder abrir todos. Mas um artista que ele não é brasileiro, mas que eu vejo um potencial enorme, aliás, ele já é consagrado, é o Dalmau. Tá. É uma pessoa que eu estou muito feliz de estar trabalhando. É diferente do que eu sempre trabalhei. Eu fiz muito arte contemporânea, eu sempre me dediquei mais a artistas mais surrealistas e mais... eu diria que não é uma arte concreta. O Dalmau é bem concreto, ele é quase figurinista, mas ele é expressionista. Enfim, são tantos nomes. Ele retrata pessoas, e ele retrata vida, e ele retrata festa, e ele retrata celebrações, sabe? Eu acho que é lindo isso, e é uma pessoa que eu garanto como artista, não é a diferença que a gente falou, né? De pessoas que podem abaixar o preço da obra e se perder no meio do caminho. A Giovanna Clea, que é uma artista... O Dalmau é de onde? Ele é espanhol. Espanhol. Tá. A Giovanna Clea é uma artista que eu conheci na Casa Cor. Tá? Ela é gringa praticamente, ela mora há 30 anos na Europa, na Itália, mas ela é alagoana, do sertão de Alagoas. E ela retrata nessa última série dela o chão rachado do sertão. E ela trabalha com Swarovski muitas vezes, então ela coloca o barro craquelado com as pedras ali brilhando, então é um contraste muito lindo e também é uma artista que a gente pode confiar em termos de valorização, né? E aí tem vários nomes, Gustavo Rosa, tem vários nomes que a gente está coletando, deixando aqui na nossa... O Gustavo Rosa é brasileiro. Gustavo Rosa é brasileiro, falecido, e a gente tem muita gente que vai entrar nesse nosso projeto, mas que eu ainda não posso falar. Tem muito artista bom no Brasil? Tem muito artista bom no Brasil. O Brasil é um berço de criatividade, né? Nós temos aqui muita cultura, muita leveza, né? O povo brasileiro é muito rico, né? De arte, de música, de inspiração, de visual, natureza.
Então, eu acho que é fácil as pessoas se inspirarem, né? Os artistas poderem criar e saem trabalhos lindos. Agora, vamos lá. No começo eu falei que eu queria fazer uma correlação, eu quero fazer essa correlação agora. Entendido um pouco desse universo, muito pouco, afinal, porque esse universo é muito extenso e vasto, né? Mas como é que a gente correlaciona o mundo da obra de arte, esse mundo que você vive, com o mundo dos negócios, com o mundo executivo? Você está num projeto que vai envolver, inclusive, mercado financeiro, você estava me contando e tudo mais. Aonde que você vê a conexão direta? Porque uma coisa é dizer assim, eu sou empresário, legal, eu gosto de ter uma obra de arte na minha casa e tal, mas como é que você conecta aí esse mundo, que também é um mundo de negócio, com o mundo do negócio mais, vamos dizer assim, mais real, ou seja, mercado financeiro, mercado de capitais, o mercado de negócios, enfim, aonde que eles se interrelacionam, no teu ponto de vista? Tá. Eu vou trazer aqui o Roberto do Cefer para te falar, mas eu diria que assim, a gente tem um ativo, uma moeda, que são as obras de arte, né? Tá. Que elas são possíveis de usufruir, de admirar e de vender, de valorizar e tudo isso. A gente tem umas feiras de arte que são bem importantes no Brasil, né, que é a SP Arte, a Rotas, nós temos a Bienal, e ali eu diria que na SP Arte 80% das vendas acontecem, né? E aí, Douglas, é muito fascinante, porque são obras de 7 milhões, 15 milhões, sabe? Sendo compradas. Não é explícito, né? Uhum. Obviamente, assim, as pessoas são discretas, né? A coisa não acontece ali na nossa frente, né? Uhum. Mas com um stand, com esse produto, né, super valorizado, você vê isso acontecer. E é lindo. É muito, obviamente, financeiramente gratificante, e você vê a pessoa podendo investir, né, numa obra de arte também é bem, bem incrível. Essas pessoas que investem essa quantia de dinheiro numa obra de arte ou em várias obras de arte, eles olham isso como uma realização do teu ponto de vista, tá? Eles olham isso como uma realização no teu ponto de vista, ou eles olham isso como um investimento, ou é uma mistura das duas coisas? Porque eu fico pensando, né, alguém que tem essa disponibilidade de gastar 15 milhões de reais numa obra, eu não acho que ela está preocupada se ela vai vender essa obra ou não. Eu acho que talvez isso esteja muito mais correlacionado a uma realização pessoal, como é que é isso? Você que está nos bastidores, como é que é isso? Eu acho que você tem razão, eu acho que é muito mais uma realização pessoal, quase que uma vaidade ali a ser acolhida, né? Porque a partir do momento que a pessoa tem aquele valor, né, na parede ou como escultura, ela tem como que eu diria? Porque eu não posso dizer que não posso abranger, a gente não consegue falar por todo mundo, sim, obviamente, claro. Não é uma regra, cada pessoa tem sua motivação, né? Mas eu teria, tá, por exemplo, uma Frida Kahlo, porque eu sou muito fascinada pela história dela, porque minha filha é encantada. Que idade tem sua filha? Minha filha tem 8 anos. E ela gosta da Frida Kahlo. E ela gosta da Frida Kahlo, que não é uma artista muito fácil. É uma artista que traz ali uma dramaticidade, sim, figuras exóticas. De onde vem, né, essa... Bom, ela é uma criança que gosta de arte desde sempre, ela é artista. Eu já falo que é um pequeno talento ali, porque a bichinha desenha lindamente, ela faz e ela pega e ela faz isso aqui virar um Maillet. Aliás, o Maillet é um artista que eu gosto muito também.
Quem é Maê? Explica. Maê é um cubano que, quando eu entrei aqui no seu escritório, eu vi a sua árvore ali, eu lembrei na hora, porque ele retrata justamente essas árvores com a raiz, né? Então ele mora no estado, aliás, ele mora em Búzios, eu acho. Ele foi arrancado de Cuba, né? Então ele deixa as raízes ali, bem dramático também, bem bonito. Mas voltando à minha pequena, ela é uma criança que ama Elba Ramalho, ela ama a Frida Kahlo. Então, assim, quem sabe, né, ela com as realizações dela financeiras, ela consiga comprar uma obra, né, inacessível, né? Então, é uma realização pessoal, é uma maneira... É um desejo mesmo. É um desejo, Você pode ter um apartamento de 200 milhões e você pode ter uma obra de arte no mesmo valor, né? Você pode ter um carro. Ah, mas o carro eu usufruo, o carro eu vou viajar, mas o apartamento eu estou ali dentro morando. Mas uma obra de arte você está ali apreciando, né? Você está se relacionando com aquela obra da sua maneira, né? Sim, e ninguém tem nada com isso, cada um gasta dinheiro com é o que seu, quer. gasta no que Exato, né? É bem por aí. É Legal. muito lindo, é lindo de estudar, de entender. E, na verdade, ninguém tem resposta concreta para nada, Douglas. A verdade é essa. Tá. Vamos dar uma pivotada aqui, vou dar uma provocada em você, Gabi. Hoje, eu, por exemplo, gosto de algumas obras que são fotografias, né? Eu gosto muito de fotografia. E tem algumas obras que eu tenho em casa que são... enfim, eu gosto. É um negócio que me faz bem, é o que você falou, né? Dá para explicar? Não. Eu chego em casa, eu olho aquilo e falo, não sei explicar, é legal, eu gosto. É uma coisa que não tá ali para os outros, não tá ali para mim. Para mim, para minha esposa. É enfim. sobre isso. Mas aí eu queria te provocar o seguinte: inteligência artificial começou a mexer nesse mercado de forma muito intensa, né? Mexendo com imagens, com fotos, com não sei o que. Como é que você vê isso no futuro do teu mercado? Tá. Eu acho que é muito impossível a inteligência... Eita, corta esse pedaço, hein, gente? A inteligência. Eu acho que é impossível a inteligente artificial. Acho que é impossível a inteligência artificial trazer o que o artista traz ao mundo, né? Eu acho que a gente tem uma sensibilidade que um computador pode não acessar. Eu acho que a gente tem uma possibilidade de adequação de materiais, né, de combinação de materiais que nenhum computador, nenhuma inteligência artificial pode conseguir esse patamar, né, de concretizar alguma coisa. Você diz hoje ou você diz que você acredita que isso nunca vai acontecer? Eu acho muito difícil isso acontecer. Por quê? A inteligência artificial substituir um artista de artes plásticas, eu acho difícil. Porque tem a criatividade, né? Tem a parte de materiais, combinação de materiais, tem a parte, tudo bem, uma impressora 3D, ela pode imprimir uma escultura, mas ela vai lembrar, ela vai trazer o barro junto com a pedra e ela vai fazer essa combinação. Mas você acha que ela... Porque hoje assim, qual que é a minha visão, né? Eu falo isso em praticamente todos os podcasts, qual que é a minha visão? Hoje, se eu olhar para o que a gente tem, eu nem chamo de inteligência artificial, eu chamo de eficiência artificial. Porque eu acho que ela não é inteligente ainda. Hoje, estamos em novembro. Novembro de 2025. Eu não acho que ela é inteligente ainda. Ela, de fato, não é. Eu uso muitas ferramentas e eu sei que elas não são inteligentes. Elas são extremamente eficientes. Extremamente. E cada dia que passa, ela está mais eficiente. Em vários aspectos.
Mas eu tenho a impressão de que com toda essa eficiência, com toda a evolução, com todo o investimento que está sendo feito, eu comecei a crer de uns meses para cá, tá? Eu comecei a crer de que talvez aquilo que vai sair em breve, porque hoje nós estamos falando de inteligência artificial, a gente está falando das LLMs, né? Das Large Language Models aí, né? Beleza. Você está falando basicamente, de uma estrutura de matemática que chega a uma conclusão por amostragem e tudo mais. Mas o que eu tenho ouvido falar de computação quântica, de desenvolvimento até de estruturas sintéticas neurais, eu tenho a impressão que num futuro breve a gente vai ter algum tipo de processamento cognitivo artificial. Que medo. Eu também. Medo. Medo. Robôs humanizados, artistas então, é nesse ponto que eu quero chegar. Quer dizer, porque assim, se você parar para pensar, né? Vamos pegar o caso da tua filha, por exemplo. Né? Você fala, minha filha gosta de Frida Kahlo, tal, e ela desenha. Ela tem uma influência, né? Ela está sendo influenciada pela Frida Kahlo, por aquela vivência que ela tem. Tudo bem que deve ter alguma questão genética, fruto não cai longe do pé, você já faz isso há muito tempo, é a tua vida. O que impede uma inteligência artificial, quando ela realmente for inteligente, que eu acredito que vai acontecer isso, dela aprender e sofrer essas influências e também criar coisas incríveis? Eu não duvido, assim, eu acho que a gente está numa coisa exponente, assim, que assusta mesmo, né? Eu acho que a gente pode ser que tenha artistas robóticos, sim, e a gente vai se beneficiar com isso de alguma maneira, né? Porque eu acho que, a não ser a bomba atômica, ninguém fez nada que fosse prejudicial a ponto de, né, no mundo das artes, o que a gente quer? A gente quer estética, a gente quer emoção, né? Agora, é isso que a gente busca, né? É isso que a gente busca. Agora, atualmente, Douglas, eu não consigo ver, a não ser em alguns setores, por exemplo, as artes gráficas, sim, né? Agora, a arte plástica 3D, a arte plástica pintada, ela tem a alma do artista ali, né? Ela tem a pincelada. Podemos sim ter um robô que pinte, é uma possibilidade. Influenciado por várias, né? Não. Uma loucura se parar para pensar. Mas é possível. A gente tem que estar aberto, né? A verdade é essa. Mas ela será influenciada por alguém, né? O robô autodidata, um robô que não tenha nenhuma influência humana, não vejo isso acontecer. Então tem um artista ali por trás, por mais que ele ponha a máquina para pintar. Não, hoje eu concordo com você. Se hoje a gente fosse falar de uma inteligência que fizesse alguma coisa, não tenho dúvida que, na verdade, ela mesma não está fazendo nada. Ela está compilando dados e está transformando os dados do que ela aprendeu de seres humanos e tudo mais. Exato. A minha preocupação é, sim, em algum momento, com a própria, como eu te falei, computação quântica. Eu já vi umas loucuras, Gabi, assim. Estão conseguindo desenvolver células sintéticas que simulam o funcionamento do cérebro humano. Eu acredito. Tem uns doidos aí fazendo umas coisas doidas aí. Eu acredito. Né? Mas tomara que seja pro bem, né? Exato, do momento que a gente tem isso para benefício coletivo, gente, que lindo, que maravilha. Mas o ser humano não é do bem, né? A grande maioria eu acho que sim. Eu vejo uma centelha divina em cada coraçãozinho. Eu prefiro acreditar que somos todos descascando, a não ser que tenha um problema, descascando, a gente acha essa centelha. Mas, obviamente, é o que a gente estava falando no início da conversa. Existem patologias, existem pessoas focadas no mal, né? Então, assim, se a inteligência artificial ou qualquer outra coisa for criada para o mal, a pessoa está dando um tiro no pé, né? Porque está prejudicando a humanidade e a ela mesma. Agora, que se vier para
agregar, para trazer maravilhas visuais, né, sensoriais, que bom, eu vou achar ótimo. É que assim, a gente sempre tem aquele que usa as ferramentas para o mal, né? Então, assim, os próprios... Senão a gente precisaria ter arma, concorda? Sim. Se a gente não tivesse isso, a gente precisaria ter arma. É. E eu li um livro há alguns anos atrás, uns bons anos atrás. E nesse livro era uma pesquisa que foi feita, uma pesquisa de mais de 10 anos e tal, que dizia que 1/3 da população sofre de alguma psicopatia. Ou seja, nós temos 1/3 da população de psicopatas. Aí você fala, meu Deus. O Douglas tá me dando cada notícia aqui. Eu era poliana até ontem, Douglas. O podcast acabou com a sua... Com a minha esperança no ser humano. Não, continua, Gabi. Nós precisamos de gente assim, que acredita ainda e tal. Eu também acredito, no fundo acredito, mas eu sou talvez menos poliana. Eu sou um pouco mais, talvez, por ser contador, né? Eu acho que eu sou... Concreto, né, Douglas? Pé no chão, né, Douglas? Eu acho que eu sou... Mas o mundo das artes faz isso com a gente, viu? Eu vou te convidar, então, a emergir nessa fantasia, sabe? Porque, assim, uma vez que você consegue ver ali naquela tela, que você tem aquela troca com aquela imagem, você coloca uma música, põe um cheirinho, toma um seu vinho e faz aquele momento, aquela experiência ser mágica, você esquece da contabilidade, você esquece do pragmatismo, você viaja, você vai para outro universo. É muito louco. Uma vez eu entrei numa galeria e lá fora existe essa possibilidade, né? As pessoas conseguem fazer do minimalismo, aqui também, mas assim, essa galeria me chamou muita atenção, que foi na Coreia. Não tinha nada, apenas uma obra no fundo da galeria, provavelmente bem cara, não me lembro, e uma obra super simplista, assim, uma obra minimalista, que eu falei, gente, que sensação de plenitude estar nesse lugar. Parece que a gente não precisa de nada na vida, sabe? Eu estou viva num local que me arrepia, que me traz uma coisa, né, empolgante, assim. Então, eu sou entusiasta da arte, eu acho que a arte é necessária para justamente quebrar um pouco dessa nossa lembrança, dessa dureza de que a gente tem pessoas que sofrem, sabe? Talvez não é uma coisa opcional, é uma patologia mesmo, mas são psicopatas, são pessoas que pena, né, que isso aconteceu com ela, porque a vida é maravilhosa, a gente pode usufruir da vida de maneira linda, sabe? Como uma criança faz, né, tão perfeitamente, né? E vê em tudo, vê poesia, em tudo vê beleza. E eu prefiro optar, eu escolho estar nesse mundo. Lugar. Então, acho que muito por isso eu estou no mercado das artes, né? Obviamente, eu estou no mercado imobiliário também, faço meus investimentos, sofro um pouco com o inquilino, tenho um pouco da coisa um pouco mais cruel, né? E do lado mais ambicioso do ser humano, mais, sabe? Mas eu opto por trabalhar e por estar sempre olhando para o lado poético da vida, sabe? Legal. Gabi, estamos chegando na reta final. Eu queria te pedir um favor, que você, dentro dessa tua filosofia, dentro desse teu contexto de vida que é muito lindo, muito bonito, que você deixasse uma mensagem aqui para quem está nos ouvindo. Como é que alguém que não é desse universo, como é que ele participa de alguma maneira disso? Como é que ele entra nesse universo? Alguém que nunca viu uma obra de arte, ou não entende, ou nunca entrou numa galeria de repente, como é que essa pessoa pode começar? Porque galeria é cultura, né? Arte é cultura. Então, assim, como é que ela faz para entrar nesse universo? Como é que ela faz? Que dica você deixaria aqui para... Tá. Bom, eu acho que, primeiramente, o primeiro passo é sair da sua casinha, procurar uma arte de rua, uma arte de
galeria também, né? Qualquer galeria é pública, né? A gente pode entrar. Existem muitos museus maravilhosos em São Paulo, acessíveis. Eu acho que vale a pena começar. Eu comecei muito nova, mas o meu estalo assim foi em Madrid aos 18 anos. Foi quando eu não tinha outra maneira de aprender espanhol a não ser indo para a rua, né? E aí eu visitei todos os museus de Madrid. Eu ouso dizer que eu acho que eu fui em todos. E aquilo para mim foi assim um bichinho que me picou e eu nunca mais consegui deixar de estudar, de entender, porque é isso, o mundo dos artistas, né, da arte visual, ele é muito romântico, ele é muito, não necessariamente romântico no sentido, óbvio, existem artes muito pesadas que falam de temas muito difíceis, né, e desafiadores, mas é uma maneira, como te toca, é perturbador, que bom, tá te trazendo alguma emoção, né? Ou é uma arte linda, né? Uma coisa que você gostaria de olhar sempre para aquilo, né? E a história por trás desse artista, né? O que tem ali? Tem sofrimento, tem superação, tem uma vida de festa, né? Tem uma celebração a cada dia, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que o primeiro passo é você se interessar e se jogar, sabe? Seja numa galeria, seja numa arte de rua, né? Tem vários murais, várias coisas bacanas para a gente observar. E num museu e numa feira de arte, que é onde concentra várias galerias, vários estímulos e é fantástico. É realmente transformador e inspirador. Maravilha. Eu concordo com você porque eu acho que a arte, para você que está nos ouvindo, a arte, ela ajuda você no desenvolvimento da tua carreira. Ela inspira, né? Eu acho que a arte é isso, é emoção, é inspiração, faz com que, quando a gente fica inspirado, quando a gente vê uma obra de arte, você consegue se identificar naquela obra de arte, aquilo traz um monte de reflexões. Eu uso muito a arte para, muitas vezes, eu tô com tantas ideias na cabeça, tô com tantas coisas, às vezes eu paro, fico olhando uma coisa assim sabe, parece que aquilo ajuda a organizar as ideias, ajuda a concatenar as coisas. Então, a arte tem muito a ver com o mundo executivo, no meu ponto de vista, por conta disso, né? Porque eu acho que os executivos, as pessoas que vão crescendo na sua carreira, elas começam a se interessar pelo mundo da arte, porque, como a Gabi colocou bem, né? O artista, ele vive num outro universo, né, Gabi? Ele é subjetivo, né? E tal, e a gente fica muito no objetivo, muito no racional. Exato. E tal. E quando você transcende de uma área para outra, assim, você acaba interconectando as duas coisas. Então e o equilíbrio é sempre o ideal. É o ideal, né? Para tudo na vida. É um respiro, né, Douglas? É um momento que você consegue, por exemplo, colocar uma música, colocar as sensações, né? Os sentidos são necessários para que a gente tenha, para que baixe um pouco essa poeira do concreto, essa poeira do racional, né? E não é só isso, para mim, assim, ela muda a frequência, né? E eu acho que quando você consegue... Perfeito. Frequência, para mim, tudo na vida, para mim, é frequência. Eu traduzo a vida como frequências, né? Então, o cheiro, para mim, é uma frequência, a cor, o som, tudo tem uma frequência. E a arte também tem uma frequência. E quando você sintoniza naquela frequência, aquela frequência ajuda você a equilibrar as suas frequências para o mundo executivo, para o mundo que você precisa ser racional, que você precisa ser um pouco mais pragmático, às vezes até um pouco mais duro. Sim, né? sim. Só que se você vive só nisso, você acaba se tornando isso. Exato. E eu acho que o mundo das artes faz esse tempero, né? Para que a gente se equilibre. Perfeito, é isso. Tá aqui a dica. Mas Muito bem bom. isso, eu acho que esse equilíbrio ele é necessário. E a gente tem que permear por todos os mundos, né? Mas com essa leveza e tal, porque senão a vida fica muito... Fica muito dura. Fica. Gabi, muito obrigado. Um prazer, querido. Muito obrigada por você ter vindo aqui, ter feito essa troca com a gente, explicado um pouco desse universo, que para mim eu sou super curioso desse universo, conheço muito, muito pouquinho desse universo,
mas gosto muito, sou apaixonado por arte, por música, por tudo. Então, obrigado por você ter vindo aqui. Prazer. E espero que em breve a gente grave de novo. É verdade. Cenas do próximo capítulo. Com novidades aí. Muito obrigado, Gabi. Eu que agradeço, querido. Obrigado. Obrigada, equipe. É isso aí, pessoal. Mais um episódio de Os Executivos, onde a gente trouxe aqui um reflexo. Uma reflexão sobre o mundo das artes e o mundo dos negócios. Se você gostou, compartilhe esse episódio com as pessoas que você admira ou com as pessoas que você quer que tenham esse conteúdo. Compartilhe esse conteúdo, assina nosso canal e até a próxima. Muito obrigado.